Bom, galera, dando continuidade à correção da prova, iremos falar aqui da sétima questão, onde aborda o seguinte: a meiose e a fertilização aleatória geram variação genética entre os descendentes de organismos que se reproduzem de forma sexuada. É mais provável que os alelos específicos de dois genes distantes apresentem recombinação do que dois genes mais próximos. Por que, galera? Lembrando, galera, que a recombinação gênica é quem é responsável justamente por essa mistura que ocorre entre os genes parentais. E ela ocorre, né, durante a meiose, mas possivelmente na meiose 1, em que ocorre, obviamente, a segregação independente dos cromossomos e, consequentemente, a permuta ou crossing over ou recombinação gênica, que é a mesma coisa. E qual é a importância, gente, de haver uma permuta gênica? É que esse processo, né, de permuta gênica, ele promove uma maior variabilidade genética. E essa maior variabilidade genética, ela pode favorecer ou pode prejudicar a adaptação de uma espécie. A gente vai ver isso aí lá quando estudar em evolução. Por exemplo, a própria mutação, né, também é responsável por uma maior variabilidade genética. Aí na questão, galera, ele fala aí, se vocês observarem nas alternativas, eles falam em questão da distância entre esses genes no cromossomo. Quando a gente estudou lá os mapas genéticos, né, a gente viu que a distância ela é calculada a partir da porcentagem de permutações, ou taxa de crossing over, ou taxa de recombinação, e é dada em centimorga, correto? E que para a gente obter um mapa genético, a gente tem que levar em consideração que quanto maior a distância entre os genes, maior vai ser essa taxa de recombinação e vice-versa. Né? Quanto maior a distância entre os genes, maior a possibilidade de haver crossing over. Então aqui vai estar o quê? Letra A, quanto maior a distância entre os genes, menor é a chance de ocorrer permutação? Não. Quanto maior a distância, maiores são as chances para que o crossing over ocorra. O crossing over resulta em novas combinações de alelos e ocorre enquanto cromossomos homólogos replicados são pareados durante a metáfora da meiose 2? Não. Prófase da meiose 1, ok? Quanto maior a distância entre os dois genes, maiores são as chances para que ocorra o crossing over. Aí, isso aqui não é na anáfase da meiose 2, na prófase da meiose 1. A ocorrência de crossing over que impede a recombinação é maior em genes mais próximos? Não, gente, a ocorrência de crossing over não impede a recombinação, e muito menos ocorre em genes mais próximos. Ocorre com mais frequência, né? Claro, tem maior probabilidade de ocorrer em genes mais distantes. Sobre aqui a letra E, que é a nossa resposta, onde ele fala que quanto maior a distância entre os dois genes, maiores são as chances para que o crossing over ocorra. O crossing over resulta em novas combinações de alelos, que são os alelos recombinantes, e ocorre enquanto cromossomos homólogos replicados são pareados durante a prófase da meiose 1, que é realmente a etapa em que ocorre o crossing over. Letra E. Oitava questão. Leia o texto a seguir e responda a questão proposta. Fenilcetonúria. Fenilcetonúria é uma doença decorrente de um erro inato do metabolismo de aminoácidos, que ocorre por herança autossômica recessiva. Isso significa que a criança
precisa receber um gene alterado da mãe e outro do pai para desenvolver o distúrbio. A mutação desse gene provoca um defeito na codificação de uma enzima, a fenilalanina hidroxilase, necessária para transformar o aminoácido essencial, fenilalanina, que o organismo não produz, mas retira dos alimentos proteicos, em tirosina, outro aminoácido importante para a estrutura das proteínas. Gente, a fenilcetonúria, como a gente falou aí na questão, ela é um defeito aí na enzima fenilalanina hidroxilase, né? É justamente a enzima que vai catalisar esse processo de conversão da fenilalanina em tirosina, que é um elemento que é muito importante, sabe para quê? Para a síntese de melanina, que é o pigmento da nossa pele, galera. Essa doença, né, ela é uma doença aí que está localizada lá no cromossomo 12. É uma doença autossômica recessiva. E para quem não lembra, a gente tem como detectar ela no pré-natal, né, durante a triagem neonatal, no teste do pezinho. Então, gente, a questão aqui é o brasileiro do pai. Responder aqui no Paint. Então, galera, a fenilcetonúria, como é uma doença autossômica recessiva, quem tiver fenilcetonúria vai ter azul-azul. Fenilcetonúria, doença. Assim, sua mulher e seu marido, ambos portadores, tiverem 3 filhos, se eles são portadores, galera, eles são azão-azão, eles possuem um genótipo. Fenilcetonúricos. Então, qual é a probabilidade de eles terem fenótipo normal? Bora lá primeiro ver um aqui. Vão ter 3 filhos, certo? Lembrando, gente, fazendo cruzamento, quais são os possíveis genótipos? Para ser normal, né, galera? Para ser normal, tem azão, 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 azinho, é normal, correto? Porque azinho, azinho já é afetado. Então, aqui a probabilidade para cada um vai ser, você vai dizer, ó, azão, 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 azinho, azão, azinho também, né? Eu 2 vezes. Azinho, azinho. São essas, né? Azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. No caso, você vai ter que cortar, você corta aqui o azinho, azinho, porque seria o afetado. Então, a probabilidade de nascer normal de 1, 2, 3 quartos. 3 quartos. Já
barra aqui, galera, no teclado. Só um instante. Jesus, gente, onde é que bota a barra aqui? Onde é que bota a barra? Um minutinho, gente. Uma hora eu acho. Acho que é. Não é. Não é. Onde é que bota? Ai, galera. Agora o bicho pegou. Achei 3 quartos para 1. 3 quartos. Filhos, como são 3 filhos, né? E 3 quartos. Correto? Assim, gente. E agora você vai multiplicar as 3 probabilidades. Por quê, professor? Porque é a pergunta: qual é a probabilidade de todos os 3 filhos possuírem fenótipo normal? Tá? Então é juntando os 3. I. Tá? Regra do I, eu vou multiplicar. Então, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 27. 4 vezes 4, 16 vezes 4. 4. Letra dado. Nona questão. Surgimento de modificações no material genético de alguns indivíduos, devido a fatores externos ou a processos metabólicos, pode iniciar o processo de formação de uma nova espécie. Essas modificações podem ser provenientes de mecanismos como recombinação gênica e mutações, que ocorrem de forma aleatória, ou mesmo induzidos por meio de técnicas laboratoriais por biotecnologia. Sobre esses processos, assinale a alternativa correta. Letra A, gente. Ele fala o seguinte na letra A. A terapia gênica é responsável por formar organismos geneticamente modificados, os quais só são possíveis de se reproduzir em laboratório. Nesse processo, são gerados organismos incapazes de se reproduzir em meio natural, pois serão sempre estéreis. Galera, claro que não. Tá? Quando você coloca um organismo geneticamente modificado, ele pode se reproduzir tanto em meio in vitro, né, como em meio natural. Ele já foi modificado, ele pode se reproduzir de maneira natural. Tá? Então a resposta à letra A está errada. Lembrando, gente, que o organismo geneticamente modificado é quando eu transfiro uma característica de um organismo para o outro. Tá? O que acontece muito, por exemplo, em plantas que são mais resistentes à praga, até mesmo no caso da insulina, utilizando a tecnologia de DNA recombinante para poder produzir a insulina. Mas quando a gente fala mais para o lado de organismos geneticamente modificados, a gente leva mais para o lado de pegar um trecho de um gene, né, e inserir em um outro organismo. Então a gente pode fazer uma recombinação genética utilizando material ou da mesma espécie ou até mesmo espécie distinta. Letra B. A técnica do DNA recombinante é uma das etapas dos processos de transgenia e clonagem. Ok, a gente viu, né? Isso aí na aula passada. Essa técnica consiste no corte de determinados trechos de DNA feito por enzimas de restrição. Olha aqui, tudo ok. Essas enzimas de restrição elas cortam determinados segmentos de DNA e esses segmentos vão ser inseridos em uma outra molécula de DNA de interesse,
gerando ao final o DNA recombinante. Corretíssimo, galera, aqui, né? Que a técnica de DNA recombinante, ela meio que permite justamente juntar genes que são provenientes de organismos distintos. A maioria das vezes sempre é organismo distinto. E eles vão juntar esses genes em uma mesma molécula de DNA. Ou seja, eu vou retirar genes de uma espécie e introduzir em um organismo que depois vai acabar se multiplicando e produzindo cópias desse gene. E é um processo simples, galera. Ele utiliza aí duas enzimas. Ele utiliza as enzimas de restrição, que vão cortar os trechos de DNA, e a enzima DNA ligase, que vão ligar os trechos de DNA. Então, com essa técnica, a gente consegue introduzir um gene humano em uma bactéria para que ela produza uma determinada proteína humana. É o que acontece aí com a insulina, com a produção de insulina. Letra C. As mutações são modificações que ocorrem exclusivamente na cadeia de base nitrogenadas do RNA dos organismos. Podem ser ocasionadas por fatores externos, como exposições à radiação, ou pelo contato com determinados tipos de vírus, por exemplo. Gente, a mutação, a gente viu lá que a mutação, muitas vezes ela é hereditária, e exigem dois tipos de mutação: as cromossômicas e as gênicas, né? As gênicas é quando justamente ocorre alguma mutação no gene em si, né? Em alguma troca ou substituição de alguma base nitrogenada ou deleção. E a mutação cromossômica quando há alguma alteração no cromossomo, tá? Então não é exclusivamente na cadeia de bases, pode ser aí na estrutura do cromossomo. Durante a formação de gametas, separações inadequadas dos cromossomos durante a anáfase geram células com diferentes cargas cromossômicas. A formação de um indivíduo com cariótipo diferente da sua espécie certamente resultará em uma nova espécie. Não, gente, não é uma nova espécie. Aqui é quando há uma separação inadequada dos cromossomos, vai gerar uma mutação cromossômica, uma trissomia, por exemplo, ou quem sabe aí é uma monossomia, no caso a falta de um cromossomo no par. Então não vai gerar uma nova espécie, vai gerar uma espécie mutante. Letra E. Transgenia é a modificação do material genético de um determinado organismo pela inserção de genes de interesse de outros organismos. Beleza, ok. Essa técnica de manipulação de diferentes fragmentos de DNA pode resultar em organismos mosaicos ou híbridos. Gente, o erro está aí no finalzinho, tá? O que é um organismo mosaico e o que é um organismo híbrido? Um organismo híbrido, galera, é quando há um cruzamento, por exemplo, de animais distintos, e que eles não têm uma descendência, devido justamente a uma incompatibilidade dos seus genes. Então não tem nada a ver aí com transgenia. Tá? Algumas espécies novas, quando realmente eu cruzo, quando há um cruzamento entre espécies, que são utilizadas, por exemplo, para uma atração turística. Então tem muitos animais que são resultantes de um cruzamento entre espécies diferentes, só para se apresentar em algum ponto turístico. Por exemplo, é muito comum aí o ligre. Né? Vocês já viram o ligre? O ligre é geralmente o resultado do cruzamento entre um leão e uma tigresa. E esses ligres, eles só existem nos cativeiros, para serem utilizados aí como atração turística. Tá? Então, o híbrido, justamente, é o que acontece quando há uma, uma junção, digamos assim, de genes de espécies diferentes.
Só que resulta aí em uma espécie nova, não na mesma espécie, beleza? Já o mosaico, né, o indivíduo que é chamado de mosaico, ele tem dois materiais genéticos distintos. Só que esse material genético ele não veio de uma espécie diferente a outra de outra espécie, não. Veio do mesmo zigoto. Tá? Então ele tem dois materiais genéticos distintos, porém são provenientes do mesmo zigoto. Décima e última questão. No Dia Internacional da Hemofilia, celebrado no dia 17 de abril, o Ministério da Saúde faz um balanço e apresenta os avanços no tratamento da doença, graças às ações implementadas pela Política Nacional de Sangue e Hemoderivados nos últimos anos, e cerca de 12 mil hemofílicos do país dispõem hoje de tratamentos como o fator 8 recombinante, HEMO8R, considerado o mais moderno medicamento para hemofilia A. A hemofilia é uma doença caracterizada pela falha no mecanismo de coagulação sanguínea, na qual o indivíduo pode desenvolver quadros hemorrágicos severos, mesmo em lesões pequenas. A expressão da doença está relacionada a uma herança hereditária, sendo mais comum em indivíduos do sexo masculino. Pergunta-se: qual é a condição que influencia para maior manifestação da doença em homens do que em mulheres? Letra A. A presença do alelo mutante restrito à região não homóloga do cromossomo sexual, determinando uma herança restrita ao sexo, uma vez que a ocorrência dessa doença se dá predominantemente em indivíduos do sexo masculino. Não, galera. Aqui a doença é ligada ao cromossomo X, ela não é restrita ao sexo masculino. Letra B. O padrão genético, aqui era para ser de hemofilia, tá, gente? O padrão genético de hemofilia ser determinado por dois alelos aditivos, no qual a presença de somente um determina o indivíduo portador, e a presença de ambos condiciona a expressão da doença, sendo um caso de herança quantitativa. É errado ainda, né, gente? A hemofilia é uma doença que é ligada ao cromossomo X, beleza? Ela não é determinada por poligenia, né? Até porque ela não vai apresentar alelos aditivos para ser um caso de herança quantitativa, né? Não vai ter aí alelos aditivos para influenciar os níveis de variação, que vai condicionar um caso de herança quantitativa. Então, não é. Letra C, a expressão de herança autossômica excessiva, sendo que indivíduos do sexo feminino sempre apresentam ao menos um gene dominante para a doença, caracterizando a maior ocorrência da doença em homens. Gente, a doença é ligada ao cromossomo sexual, tá? Cromossomo X, não é um cromossomo autossômico, não é uma herança autossômica. Então, errado. Letra C. Letra D. A doença é ligada ao DNA da mitocôndria paterna, que sempre é cedido pelo espermatozoide, caracterizando a herança mitocondrial. Gente, heranças mitocondriais, ela se refere ao DNA mitocondrial materno, tá? A mitocôndria a gente sempre herda da mãe, tá? Não é ligada ao DNA paterno, não. Letra E. O fato da herança ligada ao sexo, na qual os indivíduos do sexo masculino, por apresentarem somente o cromossomo X, têm maior propensão para desenvolver a doença. Então, a hemofilia, galera, como dizia a letra E, é uma doença ligada ao cromossomo X. Ou seja, para se manifestar no sexo feminino, ela deve aparecer em ambos os cromossomos. Lembra lá, ó, XHzinho, XHzinho. Entretanto, gente, como o homem ele possui apenas um cromossomo X, no caso o XHzinho que ele recebe da mãe e o Y do pai, a chance de ocorrência da doença ela aumenta muito mais em relação à mulher. Então, para a mulher ser hemofílica, ela tinha que ter os dois XHzinhos, herdado no pai ou da mãe. Só que o homem não, o homem basta herdar o XHzinho da mãe que ele já desenvolve a hemofilia. Beleza?
Galera, essa foi a correção da prova, tudo bem? Próxima aula a gente vai entrar no conteúdo de evolução, beleza? Então, quem quiser ir já estudando de forma antecipada conteúdo de evolução, acho que é o último capítulo da terceira apostila, já pode iniciar essa série de estudos, beleza? No próximo aula a gente já inicia essa nova etapa do conteúdo do terceiro ano. Então, galera, abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.